Shalom, shalom, meus queridos e queridas. Que bons do Deus Todo-Poderoso, esse pelotão da vitória, este pelotão que tem agradado ao Senhor, este pelotão que tem segurado as pontas do altar a favor da nossa nação. Shalom a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus estamos aqui, né? Graças a Deus estamos de pé. Graças a Deus nas promessas do Senhor. Amém? Que maravilha! Como Deus é bom, como Deus é bom, como Deus é bom, como Deus é bom. E nós precisamos, irmãos, permanecer com os nossos olhos fitos no nosso. Ele opera milagres. Nesta manhã, as suas misericórdias já se renovaram. Amém. Muitas vidas já foram curadas, amém, libertas, transformadas, salvas neste dia. Sabe por quê? Porque o Espírito está soprando no Brasil, o Espírito está soprando nas nações. A palavra de Deus tem sido proclamada com autoridade. O incenso ao nosso Deus tem sido levantado em toda esta nação, pelo dia, pela noite. Que maravilha, que maravilha. Os céus estão sendo regados, amém, do incenso que brota de um coração sincero, de um coração quebrantado. E, meus amados irmãos, nós temos que permanecer, né? A perseverança é a marca dos seguidores de Jesus. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, nós vamos perseverar até que vejamos o nosso Deus se levantando e removendo esta pandemia de sobre nós e de sobre as nações da terra. Amém. E Ele irá fazer isso porque Ele é Deus. Amém? As provações que vêm sobre nós não vêm para nos destruir, tá? Mas ela vem com um propósito. E eu sei que Deus está abalando o Brasil, abalando esta nação, mas é para o louvor da sua glória. Ele está abalando para desconstruir o que ele não construiu. Ele está abalando para que aquilo que ele construiu permaneça de pé. Amém. Porque os abalos é para abalar os abaláveis. O abalo é para destruir o que Deus não plantou nesta nação. E nós iremos ver a glória do Senhor enchendo o Brasil e as nações da terra como as águas cobrem o mar. Amém, meus queridos? Então, Deus os abençoe grandemente. São tantos nomes que estão passando aqui, pastora Malu, forte abraço, que coisa mais linda. Tanta gente de Deus, né? Imagine que pelotão lindo do nosso Deus. Não há distância, né? Para o Espírito Santo, aleluia. Estamos chegando no trono no mesmo momento. Estamos ligados no reino do Espírito, buscando o mesmo Deus, tendo o mesmo propósito, aleluia. Estamos fundamentados na mesma fé. Ô, pastora Nauzimar, saudade, grande abraço. Oh, Deus, que coisa linda. Então, meus queridos, nós estamos unidos, porque estamos firmados na mesma fé, na pessoa bendita
do nosso amado Jesus. Apóstola Rivanda, forte abraço. E Catita, Deus te abençoe. Edneide, forte abraço. Aleluia. Glórias ao Senhor. E hoje nós vamos dar continuidade ao temor de Deus, né? Que eu falei. E vamos ler agora o Salmo 37. Ali Costa, Deus abençoe. Minha linda Poliana, Deus abençoe. Pastora Cláudia, forte abraço. Nancy, Deus te abençoe. Que maravilha. Então eu quero que você abra a sua Bíblia aí na sua casa, no Salmo 37. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Vamos deixar ecoar, irmã Cecília, Deus te abençoe. Vamos ecoar nos céus da sua cidade, da sua casa, do seu estado, esta palavra de poder, esta palavra de vida. Amém? Você vai abrir a sua boca e deixar com que essa palavra seja liberada e afete os céus deste Brasil. E afete, porque a palavra de Deus é cura. A palavra de Deus é cura. Amém? Amém? Então, quando você proclama esta palavra, a cura está sendo liberada em toda esta nação. O poder purificador, restaurador, curador, libertador do pão da vida está sendo liberado sobre esta nação. Aleluia! Esta palavra proclamada anula os enganos e as mentiras que são proclamadas pela mídia diariamente. Então é o poder da palavra que neutraliza todo engano. É a palavra da verdade que prevalece. Então temos que falar a palavra. Esta palavra é semente poderosa. Esta palavra tem peso de vida. Esta palavra é a espada do Espírito que detona com as forças das trevas. Então abra a sua boca aí e leia alto esta palavra na sua casa. Enquanto você lê na sua casa, a sua cidade é afetada, o seu estado é afetado por esta palavra de poder. Está escrito que Deus vela em cumprir a sua palavra. Amém? Então vamos proclamar. Não te aborreças por causa dos homens maus, nem tenhas inveja dos malfeitores, pois em breve secarão como a relva, murcharão como a erva verde. Confiai em Yahvé e faze o bem, assim habitarás na terra e te alimentarás em segurança. Agrada-te também de Yahvé, e ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho a Yahvé, confia nele, e ele tudo fará. Fará a tua justiça sobressair como a luz, e teu direito como o meio-dia. Descansa no Senhor Yahvé e espera nele. Não te aborreças por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que trama mal. Deixa a ira e abandona o furor. Não te aborreças, pois isso malfeitores serão exterminados, mas os que esperam em Yahvé herdarão a terra. Aleluia! Pois dentro de pouco tempo o ímpio não mais existirá.
olhará para onde ele mora, mas ele não estará ali. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Declaramos em fé, em nome de Jesus, que o ímpio, coronavírus, não mais existirá. O nosso Deus Yahvé se levanta para julgar este vírus. Em nome de Jesus. Porque Ele é Deus nos céus e na terra. E assim como Ele removeu as pragas do Egito, o nosso Deus removerá esta praga das nações da terra, porque Ele está no controle de todas as coisas. E compete a nós, amados, crer na sua palavra, confiar nas suas promessas, agradar ao Senhor, satisfazer ao Senhor com o nosso amor, com a nossa adoração, com as nossas entregas, satisfazer ao Senhor, cumprindo a sua vontade, satisfazer ao Senhor, concordando com Ele, orando como Ele manda que nós oremos, que nós lembremos a Ele, as suas promessas. Então, Deus se agrada quando nós fazemos exatamente aquilo que Ele nos manda fazer. Entrega o teu caminho ao Senhor. O que é que te preocupa hoje? Qual é o fardo que tu estás carregando aí nestes ombros? Em nome de Jesus, vamos lançar o fardo aos pés do Senhor. Você não tem poder de acrescentar um côvado à sua cabeça. Você não tem poder. Então, em nome de Jesus, entregue a Ele esse fardo. Coloque esse problema na mão do Senhor. Confie nele e Ele tudo fará. Tudo é tudo. Ele fará tudo. Fará a tua justiça sobressair como a luz e o teu direito como ao meio-dia. Ele se levanta como Yahvé Tsidkenu para julgar a sua causa. Ele levanta como Yahvé Sabaoth para pleitear esta batalha. Ele levanta como Yahvé Rafá para estabelecer esta cura. Ele se levanta como Yahvé Roi para lhe pastorear. E ele se levanta assim, como Nissi, e declara: eu sou a tua bandeira. Então, meu irmão, minha irmã, nesses dias difíceis, a nossa confiança deve ser plena no Senhor. Ele é a nossa paz. Ele é a nossa paz. Não podemos permitir que as circunstâncias que ora nos atingem tire a nossa paz, tire os nossos olhos dele. Não. Sabe o que você faz? É assim que eu faço. Eu coloco uma música bem de poder. Coloco música que me faça subir nas alturas em fé. Que desperte em mim o dom que Deus colocou na minha vida. E eu abro a boca juntamente com quem está cantando. E vou para as alturas com o Senhor. É assim que a gente vence. Todos os dias é assim que a gente vence, de fé em fé,
de glória em glória, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece o quê? Firme para sempre. Amém? Débora, um cheiro, Rosângela, Deus te abençoe. Vamos orar por vocês. Nossa irmã Leda, vamos orar por esse povo lindo do meu Deus, que estão nas suas casas, nas suas cidades, que Deus conhece cada um por nome, que Deus sabe a necessidade de cada um deles e que Deus quer ministrar de uma forma singular os seus corações. Aleluia. Tá? Não há distância para o Espírito Santo do Senhor. Irmã Tânia, forte abraço. É Dilma, Deus te abençoe. Amém. Então, nós vamos orar. Ledinha está aqui, vem cá, Ledinha. É outra intercessora cheia do Espírito Santo. Outra ovelhinha, outro presente de Deus. Aleluia. Então, nós vamos orar por vocês agora. Amém. Vamos colocar os seus lares, Aleluia. as suas famílias, Amém. diante do Senhor. Glória Amém. a Jesus, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Pai de amor, nesta noite, Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, por mais essa rica oportunidade, Senhor, que o Senhor está nos dando. É um privilégio estar aqui neste lugar, ó Deus, para falar, ó Deus, daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. E nesta hora nós apresentamos cada família, Senhor. Cada família representada por essas pessoas que estão assistindo essa live. Senhor, entra, Senhor, no lar de cada uma ali, em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor leve saúde, Senhor. Que o Senhor leve, Senhor, a paz. Que o Senhor leve a alegria. Que o Senhor leve a provisão, Senhor. Pai, supre as necessidades, Senhor, de cada família. No nome de Jesus. Nós clamamos nesta noite, Senhor, que o Senhor é aquele, Senhor, que faz aquilo que apraz o teu coração. E nós cremos que tu tens o melhor para nós. Tu és, Senhor, o nosso bem maior. E nesta noite, Senhor, nós queremos declarar que nós te amamos, Senhor. Nós te adoramos, nós te louvamos, ó Deus, em nome de Jesus. Com tudo que somos e temos, Senhor, nós nos rendemos ao Senhor e profetizamos, ó Deus, que as famílias estão sendo tocadas nesta hora, meu Deus, em o nome de Jesus. E se tiver algum enfermo, Senhor Jesus, toca com teu toque sarador. No nome de Jesus, Pai, nós declaramos, ó Deus, que essa pandemia, Senhor, ela vai passar. Nós colocamos, Senhor, as pessoas que foram internadas, ó Deus, que estão em casa, meu Deus, mas querido Deus, não só, Pai, acometida pelo Covid, não, mas outras enfermidades, ó Deus, que nós sabemos, ó Deus, que tem pessoas que estão, Senhor, hospitalizadas, dependendo, Senhor Jesus, de um médico, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, toca, Senhor, age com o teu poder, ó Deus, com o teu toque sarador, em nome de Jesus. Nós abençoamos, ó Deus, colocamos, ó Deus, todos os médicos, Senhor, os enfermeiros, Senhor, os profissionais da saúde, colocamos diante do Senhor, ó Deus, Pai, que tu fortaleça, que o Senhor cubra eles com o sangue do Cordeiro, meu Pai, em o nome de Jesus. Nós os abençoamos, ó Deus, e profetizamos, ó Deus, que tudo isso já vai passar, Senhor. Nós cremos que já vai passar. Nós temos orado, nós temos nos unidos aqui em intercessão, debaixo desse comando de 52 dias, ó Deus. Pai querido, para que tu venha restaurar, ó Deus, os muros do Brasil. Pai, no nome de Jesus. E nós cremos, ó Deus, que os teus ouvidos, ó Deus, não estão agravados. Pai, o Senhor tem ouvido as nossas orações, ó Deus. E no teu tempo, Senhor, o Senhor vai responder as orações em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, nós abençoamos, Senhor, a nossa nação. Abençoamos, ó Deus, o nosso presidente. Pai, as autoridades constituídas no Brasil, seja tocada, Senhor, de maneira sobrenatural. Ó Pai, em nome de Jesus, age com o poder, Senhor, em o nome de Jesus. E nós, Senhor, como intercessores, nos unimos, Senhor. Nós nos unimos nesta hora, Pai, para chamar a tua vontade sobre o Brasil, a tua
vontade que é boa, perfeita e agradável prevaleça nesta nação, em o nome de Jesus, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, aqui na tua palavra, Deus, no Salmo 9, no versículo 7, diz assim: mas Yahvé está sentado perpetuamente e já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça e julgará os povos com retidão. Deus, há poder no teu nome. Tu vens, Senhor, fazer aquilo que está no teu coração. Pai, tu és um Deus de poder. Todo o poder pertence ao Senhor. Pai, no nome de Jesus Cristo. E nós colocamos, ó Deus, as autoridades do Brasil nas tuas mãos. Senhor, abençoa, Senhor, o nosso presidente Bolsonaro. Senhor, toca, Senhor Jesus, na sua vida com poder. Deus, que o Espírito Santo guie, Senhor, o seu agir, o seu pensar e o seu falar. Em nome de Jesus, as decisões, Pai, que esse homem tem que tomar em favor desta nação. Age com poder, dirige, dá estratégia, Senhor, ao teu filho, Pai, em nome de Jesus. Nós profetizamos, ó Deus, que o Brasil se levantará. Meu Deus, em nome de Jesus, no teu tempo ele vai se levantar, Senhor, e o Brasil será um símbolo, Senhor, da tua misericórdia. Nós profetizamos em nome de Jesus, Pai. Pai, muito obrigada por esta noite. Muito obrigada, Senhor, porque tu tem nos ajudado, até que o Senhor tem nos dado graça, nos ajudado, nos fortalecido, e nós vamos cumprir, Senhor, com a ajuda do Senhor, esse comando. Abençoa, Senhor, todos aqueles que têm assistido essa live, meu Pai, que a palavra tem chegado ao seu coração. Tomamos posse da palavra, é a tua palavra, porque o Senhor fará tudo, Senhor, como disse a tua serva, tudo o Senhor fará, quando nós colocarmos tudo nas tuas mãos e confiarmos de todo o nosso coração. Deus, em nome de Jesus, Pai, muito obrigada, Deus, te louvamos, te adoramos, te bendizemos, ó Deus, nesta noite, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia, aleluia. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Falamos na oportunidade passada, eu creio que foi domingo, né, sobre o temor do Senhor, e falamos que é impossível alguém temer a Deus sem conhecê-lo. O temor de Deus, ele é crescente no nosso coração e ele cresce à medida que o conhecemos. E vimos qual foi o propósito do nosso Deus entregar a sua lei, os seus eternos decretos à nação de Israel. E o propósito maior é para que o povo temesse a Ele e vivesse feliz. Porque nós só somos felizes quando concordamos com Deus, quando estamos debaixo dos seus decretos, obedecendo a sua voz, andando conforme aquilo que Ele projetou para nós. Antes da fundação do mundo, cada um de nós nasceu para o louvor da sua glória. E vimos que o nosso patriarca Jó fez 16 perguntas a Deus. E Deus silenciou. Não o respondeu em momento algum. Mas no momento que Deus veio se revelar a Jó, Deus fez 70 perguntas a Jó. E Jó foi incapaz de dar respostas a essas perguntas de Deus. E qualquer um de nós somos incapazes
de responder as perguntas que Deus perguntou a Jó. Então, meus amados, o temor de Deus cresce em nosso coração à medida que nós sabemos quem é o nosso Deus. Então, temer a Deus não é ter medo, como se tem medo de uma barata, como se tem medo de um rato, como se tem medo de um ladrão. Não, não é disso que estamos falando. Temer a Deus é respeitá-lo como sendo quem é Deus. Quem é Deus? Então, se eu sei quem Ele é, eu vou reverenciá-lo, eu vou obedecê-lo, tá? Porque essa minha obediência e essa minha reverência deve estar baseada em toda a revelação que Ele se deixou ser revelado na palavra, sua santidade, sua justiça, sua grandeza, sua misericórdia, sua benignidade, sua vontade, seu amor, seu perdão, sua graça, sua longanimidade e centenas e milhares de outros atributos que foram revelados a nós na sua palavra. Porque nenhum homem terá a revelação de Deus se Deus não se revelar a ele. É Deus quem se revela. Jesus Cristo declarou: ninguém virá a mim se o Pai não enviar. A revelação é Deus quem dá. Então precisamos crescer nesse temor. Veja, o que é temer a Deus? Temer a Deus é adorá-lo como um único Deus vivo e verdadeiro, Yahvé. Que foi que ele falou em Êxodo? Não terás outros deuses diante de mim. Eu sou Yahvé, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, todo aquele que é idólatra não teme a Deus. Todo aquele que é feiticeiro não teme a Deus. Todo aquele que não reconhece a existência de Deus não teme a Deus. Todo aquele que anda contrário à lei que Deus instituiu como uma lei eterna para o nosso bem, não teme a Deus. Porque temer a Deus é adorá-lo como um único Deus vivo e verdadeiro. Ouve, ó Israel, Yahvé é um. Yahvé é um. Essa revelação da unicidade de Deus foi ministrada a Moisés antes que ele descesse ao Egito para libertar o povo de Israel daquele cativeiro. Então, Deus se revelou a Moisés. Deus se revelou a Abraão, Deus se revelou a Jacó, Deus se revelou a Isaac, Deus se revelou a tantos, a Jó, como Deus único, 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 único. Não o maior, não o grande, mas o único Deus. Ele é o único Deus. Amém? Então, nós precisamos ter essa consciência e receber em nosso coração. Porque temer a Deus é adorá-lo como um único Deus. E a nação do Brasil ainda não tem a Yahvé como seu único Deus. Não tem a Jesus Cristo como seu único Salvador.
A nação brasileira tem pecado contra a lei de Deus. A nação brasileira tem desonrado a palavra do Senhor em Êxodo, capítulo 20. Olha o que está escrito. Então Deus falou todas estas palavras. Eu sou Yahvé teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Olha o pecado do Brasil. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem as cultuarás, pois eu, Yahvé teu Deus, sou Deus zeloso. Eu castigo o pecado dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me rejeitam. E nesse texto, que é rejeitar o Senhor, é não reconhecê-lo como o único Deus. Rejeitar o Senhor Yahvé é levantar postes ídolos dentro de casa, é levantar postes ídolos nas praças, é levantar postes ídolos nas repartições públicas, é levantar postes ídolos nas entradas das cidades, é levantar postes ídolos nos montes. E o Brasil tem pecado contra Deus, sim. O Brasil tem adorado o gesso, a pedra, o pau. O Brasil tem rejeitado a unicidade de Yahvé, o Deus único e verdadeiro. E isso, amados, é falta de temor. É falta de temor. E você sabe muito bem que todas as punições, todos os juízos que vieram sobre a nação de Israel, tanto no reino do norte como no reino de Judá, foi consequência da idolatria, foi consequência da quebra destes mandamentos diante do Senhor. As punições vieram. E juízo é consequência de pecado. Claro que nós queremos que Deus remova essa praga. Eu quero. Mas eu sei que a nossa nação tem rejeitado a unicidade do Deus único e verdadeiro. Ele é um. A nossa nação tem rejeitado a espiritualidade do Deus vivo e verdadeiro. Ela tem adorado a criatura, ela tem adorado o gesso, ela tem adorado o caco, ela tem reduzido a glória de Deus a nada. Ela tem adorado a coisa de nenhum préstimo. Porque a Bíblia diz que o ídolo é coisa de nenhum préstimo. A Bíblia declara que o ídolo é um espantalho no pepinal. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Som nenhum sai da sua garganta. E Yahvé declara no Salmo 115: tornem-se semelhantes todos aqueles que fazem imagem de escultura e todos aqueles que adoram imagem de escultura. Meus amados, em Cristo Jesus, nós precisamos denunciar o pecado no Brasil, sim. Nós precisamos denunciar e rejeitar no nosso interior todo resquício de idolatria. Nós temos que rejeitar
Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. A Bíblia declara lá em Deuteronômio, capítulo 5, está bem claro. Olha o que a Bíblia declara. É a repetição da lei pela boca do profeta Moisés. E ele diz assim, ó. Veja o que diz a Bíblia. No versículo 7. Vou repetir o mesmo texto. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem de lua, nem de estrela, nem de satélite, nem de anjos, nada que há no céu, nenhuma figura que há no céu deve ser adorada, venerada. Olha o que diz a Bíblia. Nem embaixo na terra. O que temos embaixo na terra? Hein? Homens, nós temos tudo aí. Animais, árvores. A Bíblia diz que não se deve fazer imagens semelhantes ao que tem na terra, nem nas águas debaixo da terra, nem sereia, nem peixe, nem cavalo marinho, nem estrela do mar, nada, absolutamente nada. Diz a Bíblia, não te curvarás diante delas, nem as cultuarás, porque eu, Yahvé, teu Deus, sou Deus zeloso. E mais uma vez ele repete, eu castigo o pecado dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me rejeitam. Então, queridos, o temor de Deus passa pelo capítulo 20 de Êxodo e pelo capítulo 5 de Deuteronômio, versículo 3 em Êxodo e versículo 7 em Deuteronômio. E esse muro do Brasil está derrubado, está quebrado, a brecha é muito grande, mas o nosso Deus é poderoso para restaurá-lo. Amém? Então, temer a Deus, amados, é tomarmos atitudes de santidade e pureza. Santidade e pureza. Escute bem. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus, segundo aos Coríntios 7:1. Meus amados, todo crente, lavado e purificado pelo sangue de Jesus, foi chamado a ser santo, ou foi tornado santo, porque santo quem nos torna é Deus, através de Jesus Cristo, e Ele nos tornou santo, mas Ele nos chama à santificação, Ele nos chama a viver de maneira santa neste planeta. Ele nos chama a viver como Jesus viveu na nossa realidade do século 21. Ele nos chama a odiar o pecado. Ele nos chama a rejeitar as obras infrutuosas das trevas. Ele nos chama a morrer diariamente, fazer o homem velho morrer diariamente. Ele nos chama a rejeitar as obras da carne. O nosso Deus deseja que aquilo que Cristo operou no Calvário
por nós e afetou o nosso espírito, transformando completamente o nosso interior, mudando a nossa natureza. Ele deseja que neste corpo que agora vivemos, tá? Pela fé, tá? Neste corpo, a santidade deve ser vista, deve ser manifesta. Porque a santidade, ela é manifesta no nosso corpo, ela é manifesta na nossa maneira de pensar, ela é manifesta na nossa maneira de falar, ela é manifesta na nossa maneira de vestir, ela é manifesta na nossa maneira de agir. Nós temos que carregar as marcas de Deus nesta terra. E a marca do nosso Deus é santidade. Aleluia. Ele nos chamou como filhos. Fazemos parte da família de Deus. Não somos deste mundo. Este mundo está corrompido no pecado. Este mundo está destinado à destruição. Só entra lavados e purificados pelo sangue do Cordeiro no céu. E nós não podemos viver contrário aos padrões da palavra. Nós não podemos aceitar esse relativismo maligno que tem sido proclamado no nosso mundo, onde a verdade se tornou mentira e onde a mentira se tornou verdade, onde as pessoas estão vivendo uma vida cristã à sua maneira, não a maneira da palavra, não a maneira de Deus. Queridos, nós não somos deste mundo. Nós não somos deste mundo. Este mundo não pode nos ter. E este mundo anda contrário a Deus. Este mundo busca os prazeres da carne. Este mundo busca agradar ao seu senhor, que é Satanás. Mas nós fomos arrancados do império das trevas e fomos chamados para o reino do Filho, do amor de Deus. Aleluia! Veja o que a Bíblia diz aqui em 1 Coríntios capítulo 5. Está escrito: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se submetem a práticas homossexuais, nem as que procuram, nem os que as procuram, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem caluniadores, nem os que cometem fraudes herdarão o reino de Deus. Irmãos, é a palavra do Senhor. É a palavra do nosso Deus. Nós precisamos andar santamente. Temor a Deus provoca a vida de santidade. Temor a Deus nos leva a agradar o Senhor em tudo. Temor a Deus muda o nosso linguajar. Olha o que diz a Bíblia, versículo 11. Alguns de vós ereis assim. Quando? No passado. Quando não conhecia Jesus. Quando estava nas trevas. Quando estava no domínio de Satanás. Quando não havia nascido de novo. Quando não tinha sido transformado. Mas agora é inadmissível vivermos
a vida cristã sem as marcas da santidade em nós. E olha o que a Bíblia diz: mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Aleluia! Somos novas criaturas, não pertencemos a este mundo. Aleluia. Somos santos. A Bíblia declara que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Está aqui em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Começa do versículo 18. Fugir da imoralidade. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas quem pratica a imoralidade peca contra o seu corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Pois fostes comprados por preço. Por isso, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem ao Senhor. E lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a Bíblia diz que a vontade do nosso Deus é a nossa santificação. Que cada um saiba trazer o seu vaso santo na presença do Senhor. Então, santidade, queridos, é marca do temor de Deus na nossa vida. Quando você vir jovens crentes fornicando, é falta de temor de Deus. Quando você vir crentes adulterando, é falta de temor de Deus. Quando você vir crente envolvido em roubo, é falta de temor de Deus. Porque a santidade convém à casa do Senhor. E pode parar com casa-parede. Não estou falando de casa-parede. As casas, paredes, templos estão fechados. A santidade está em você. A santidade está em mim. E a Bíblia diz, a santidade convém à sua casa. Eu e você somos casa do Espírito Santo. Na nossa testa tem que estar a inscrição que estava no sumo sacerdote. Porque a Bíblia declara que Jesus nos comprou para o seu Pai, o nosso Deus, através do seu sangue. Ele comprou a mim e comprou você, mas ele comprou a todos os brasileiros, e ele comprou todos os povos, todas as línguas, e ele constituiu a todos os comprados, reinos e sacerdotes. Então aqui tem uma inscrição, santidade ao Senhor. Tem santidade ao Senhor. Então precisamos compreender que temer a Deus é viver em santidade. Por isso que o apóstolo Paulo declarou lá em Tessalonicenses, 1 capítulo 5, versículo 23, quando ele diz que o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo devem ser conservados santos e irrepreensíveis até o dia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, santidade é a marca de Deus em você, é a marca de Deus em mim. E santidade, ela é expressa, ela é manifesta, ela é propagada. Ela é vista no seu corpo. É no seu corpo que a santidade é estampada. Porque no seu espírito quem vê só é Deus. Então, se você tem uma alma restaurada, uma alma que se alimenta todos os dias da palavra,
A sua mente está cheia da palavra. Você vai liberar a palavra. E esta palavra vai afetar o seu corpo. Você vai viver em santidade. Porque esta é a vontade do nosso Deus. Isso é temer a Deus. Temer a Deus é ser fiel a Ele em qualquer situação, cultivando um coração santo. Tá vendo? Olha o nosso Brasil. Nosso Brasil está em defasagem na santidade. Temos que clamar que a santidade do nosso Deus embrulhe o Brasil, embriague esta nação, porque esta nação é cultuadora de mamon. Esta nação decanta a sensualidade. Esta nação peca contra Deus, sensualizando as crianças. Esta nação tem pecado contra Deus, porque tem dado aval para que os nossos adolescentes sejam pais solteiros e mães solteiras. Essa nação brasileira precisa se arrepender diante do Senhor. Essa nação brasileira precisa rejeitar terminantemente essa imoralidade praticada, proclamada, decantada, comercializada através da literatura, da televisão, das novelas, de tudo. É uma nação sem pudor, é uma nação despudorada, é uma nação que evoca o nudismo, é uma nação que paga alto pelo carnaval. E estamos sofrendo desta Covid porque os governantes desta nação foram cínicos e permitiram o carnaval no Brasil, mesmo sabendo que a pandemia já estava assolando nações, e permitiram esta malignidade no nosso país. E cadê que eles se arrependem disso? Cadê que eles estão dizendo, de fato, nós erramos? Não, ignora. E, na verdade, foram eles os culpados dessas mortes. E o meu Deus Yahvé julgará a cada um. Porque o nosso país, meus amados irmãos, tem pecado contra Deus. Sabe o que é que tem segurado o Brasil? Sabe o que é que tem detido o braço do Senhor? São as orações dos santos. É uma igreja nesta nação que ora. É uma igreja que clama. É uma igreja que é sal da terra e luz do mundo. É por causa desta igreja no Brasil que Deus tem tido misericórdia desta nação. Mas esta nação se opõe a Deus diariamente. E aí nós não queremos ser punidos. Nós achamos que Deus tem a obrigação de concordar com os nossos erros. Uma nação que não teme ao Senhor, ela está destinada à destruição. Então, que Deus tenha misericórdia do Brasil e que levante este muro do temor na nossa nação, a começar em mim, a começar na sua casa, a começar na sua vida. Andai no temor de Yahvé com fidelidade e inteireza de coração. Veja que é com fidelidade, inteireza de coração, é em toda e qualquer situação, é em toda e qualquer circunstância, quando tudo vai bem, quando tudo vai mal, quando estou sadia, quando não estou sadia, quando as coisas vão bem, quando as coisas estão nebulosas. A Bíblia manda que devemos andar no temor do Senhor
em todo tempo. Um temor fiel, um temor crescente, um temor que vem do profundo do coração. Um temor que é manifesto, que é vivenciado. Temer a Deus é o início de uma vida de sabedoria. E a sabedoria é praticar a vontade de Deus. Amém. Queridos, vontade de Deus. Vontade de Deus. A vontade do nosso Deus é boa, perfeita e agradável. E se nós somos seguidores do Senhor Jesus, nós temos que imitá-lo em tudo. Jesus agradou o Pai em tudo. Jesus fez a vontade de Deus em tudo. E nós fomos chamados a andar nas pegadas de Jesus, a fazer a vontade do nosso Deus. E esse temor de Deus, ele se manifesta quando eu e você fazemos a vontade do Senhor. E você pergunta, o que é fazer a vontade do Senhor? É fazer aquilo que Jesus fez. Ele aborreceu o mal e apegou-se ao bem. Aleluia. Fazer a vontade de Deus é concordar com Deus em tudo. É chamar de pecado o que ele chama de pecado. É chamar de verdade o que ele chama de verdade. É chamar de mentira o que ele chama de mentira. É discordar com aquilo que Deus discorda. É concordar com aquilo que Deus concorda. É estar em sintonia com a sua palavra. É vivenciar a palavra, é praticar a palavra. É fazer exatamente o que Deus pediu para você fazer. É procurar agradá-lo em tudo. Isso é temer a Deus. E eu pergunto, o Brasil está fazendo a vontade de Deus? Os nossos governantes estão fazendo a vontade de Deus? As famílias brasileiras estão fazendo a vontade de Deus? Então precisamos, irmãos, levantar esse muro na nossa nação. Começa na igreja. Começa em mim. Começa em você. Temer a Deus é aborrecer o mal. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa. Diz a Bíblia, eu os aborreço. Veja, Deus aborrece a soberba. E conservar a soberba no nosso coração é falta de temor a Deus. Deus abomina a arrogância. Conservarmos a arrogância em nós é falta de temor a Deus. Andar no mau caminho, andar pelos caminhos que Deus nunca projetou para que eu e você andássemos. Isso é falta de temor de Deus. Queridos, a Bíblia nunca vai se adequar à sua vida. Mas nunca, nunca, nunca. Nós é que temos que nos adequar à Bíblia. Aleluia. Amém, Jesus. Está ouvindo? Precisamos nos converter ao nosso Deus. Sair, deixar o mau caminho. Deixar a boca perversa. Eita, quantos crentes de boca suja, né? Palavrões e palavrões e palavrões. E quando estão no meio dos amigos, misericórdia. E a Bíblia diz que Deus odeia a boca perversa, Deus abomina. Deus abomina a boca que profere maldade, mentira, perversidade, palavrões, misericórdia. Ele diz, eu os aborreço. Então, queridos, temer a Deus é aborrecer o mal. O que Deus aborrece, eu devo aborrecer. Aleluia. O que Deus aborrece, você deve aborrecer. Amém, Jesus.
E nós temos que orar para que o Brasil aborreça o que Deus aborrece. Nós temos que orar para que os nossos governantes sejam transformados pelo Espírito Santo do Senhor, sejam convertidos à pessoa bendita de Jesus Cristo. Meus amados irmãos, sem Jesus ninguém chegará ao céu. Ninguém, absolutamente ninguém. E nós precisamos pedir que Deus se revele a estes governantes deste país. Que Deus se revele aos homens de autoridade deste país. Que Deus abata mesmo toda arrogância, toda soberba. Que o Senhor os remova do mau caminho. Que o Senhor purifique os seus lábios com atenais e tire a perversidade dos lábios. Nós precisamos orar para que Deus cure a nossa nação, salve a nossa nação, liberte os pais, liberte as mães, liberte os filhos, liberte os jovens, liberte os adolescentes, liberte as crianças. Nós precisamos, amados, compreender uma coisa, que a sociedade justa tem que ter como fundamento a palavra de Deus. Lares ajustados, só a palavra de Deus é o aferidor nos lares. Só a palavra de Deus é quem pode ajustar famílias, transformar famílias, libertar famílias. Somente Jesus liberta pedófilo, só Jesus liberta assassino, só Jesus liberta ladrão, só Jesus liberta sodomita, só Jesus liberta adúltero, só Jesus liberta fornicário, só Jesus liberta drogados, só Jesus liberta pecador. Só Ele. E o nosso país precisa da ação miraculosa do Espírito Santo, trazendo salvação nas suas asas e alcançando as cidades do Brasil, alcançando todas as regiões desta nação, entrando nos palácios e nas choupanas, transformando as favelas e as palafitas do nosso país, invadindo os sertões e as cidades ribeirinhas, transformando as metrópoles e as cidades litorâneas. Nós precisamos saber que só Jesus é a solução para o Brasil. Só Jesus é a solução para as famílias do Brasil. Somente Jesus, absolutamente Jesus, o Salvador, o Senhor, o Filho do Deus vivo. O temor do Senhor, meus irmãos, é odiar o pecado, odiar o pecado, odiar o pecado. O temor do Senhor é aborrecer o mal, é odiar o pecado. Temos que odiar o pecado. O pecado custou a vida de Jesus. Jesus teve que morrer por causa do pecado, para destronar o pecado, para destruir o pecado. Ele precisou morrer. Então nós não podemos ser compadres ou comadres do pecado. Nós temos que odiar o pecado, rejeitar o pecado, abominar o pecado. No temor do Senhor, a santidade é aperfeiçoada. À medida que você cresce no temor, você cresce na santidade de Deus. Agora, eu quero trazer alguns exemplos de temor. Veja, as parteiras no Egito, elas temeram a Deus. Vejam, irmãos, as parteiras ainda não tinham ouvido a palavra proclamada pela boca do Deus eterno no Sinai. Não. Elas ainda estavam no Egito. Era nos dias que Moisés nasceu.
Eram dias de trevas. A morte assolou as casas dos judeus. As mães foram marcadas com luto. A espada traspassou a alma das mães judias lá no Egito, por causa de um decreto maligno que declarou a morte de todo bebê do sexo masculino. Mas essas parteiras temeram ao Senhor. Essas parteiras criam no Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Essas parteiras estavam firmadas nas promessas de Deus que um dia um libertador viria. E elas rejeitaram terminantemente em obedecer àquela lei perversa de Faraó. E elas, porque temeram a Deus, não fizeram o que o rei do Egito lhes dissera. Antes, estas parteiras conservaram os meninos com vida. E com certeza Moisés foi conservado com vida por causa destas mulheres ousadas que decidiram temer a Deus. Então, temer a Deus é rejeitar o mal. Assassinato é pecado. Aborto é assassinato. Se eu temo a Deus, eu jamais serei a favor da pauta do aborto nesta nação e em nenhuma nação da terra. O temor de Deus vai fazer com que rejeitemos terminantemente as ordens esdrúxulas dos nossos governantes e dizer como Pedro, importa obedecer a Deus do que aos homens. Amém. Raabe escondeu os espias por temor de Deus. Olha o que está escrito em Josué 2:9. E disse aos homens: bem sei que Yahvé vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós, porque temos ouvido que Yahvé secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Sião e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. O que ouvindo desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque Yahvé, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Oh, glória! Olha o que é que essa mulher pagã declara que Yahvé, o Deus dos judeus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Aleluia. Ela temeu a Deus. Aleluia. E guardou os espias, protegeu os espias, porque ela ouviu das maravilhas que Deus fez no Egito, das maravilhas que Deus fez no Mar Vermelho, das maravilhas que Deus fez além do Jordão, destruindo 2 cidades gigantes, onde Sião e Og eram reis. E quando Raabe ouviu isso, o temor do Deus dos judeus entrou no seu coração. E quando chegou o tempo dela demonstrar esse temor, ela demonstra esse temor como? Guardando os espias do Senhor, protegendo da morte os espias do Senhor. Arriscou a sua própria vida por causa do temor do Senhor. Agora veja mais os guardas de Saul.
temeram a Deus também. Os soldados de Saul. Saul perseguia Davi, certo? E Davi esteve na cidade dos sacerdotes e ali comeu o pão e o sumo sacerdote entregou a espada de Golias a Davi. Davi se fortaleceu naquele lugar e depois teve que fugir. E Saul ficou sabendo o que aconteceu. Então Saul veio ao encontro dos sacerdotes. Em 1 Samuel 22:17. E olha o que está escrito. E disse o rei aos da sua guarda que estavam com ele: virai-vos e matai os sacerdotes de Yahvé, porque também a sua mão é com Davi, e porque souberam que fugiu e não o fizeram saber. Quantos sacerdotes haviam aqui? 88 sacerdotes. Homens vestidos com as suas vestes sacerdotais, homens tementes a Deus, homens com famílias, mas esse Saul endemoniado, olha o que ele faz, olha, aí diz a palavra, porém, os criados do rei não quiseram estender as suas mãos para remeter contra os sacerdotes de Yahvé. Por que eles não quiseram? Porque eles temeram ao Senhor. Eles se recusaram a obedecer a Saul, correram risco de vida, colocaram a sua vida em risco diante daquele rei endemoniado, mas disseram, não tocamos nos sacerdotes do Senhor. Olha o que vai acontecer. Saul estava tão fora de si, tão longe de Deus, que está ali presente um servo chamado Doeg, e ele não era judeu. Aí diz assim, vira-te e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomeu, um edomita, filho de Saul, um edomita, e arremeteu contra os sacerdotes e matou naquele dia, 85 homens que vestiam éfode de linho. Que tristeza, 85 sacerdotes morreram pela mão de um incircunciso, de um edomeu. Então, queridos, o temor é prático. O temor é prático. Quem teme a Deus arrisca a sua própria vida, mas obedece ao Senhor. Pratica as ordens de Deus. Submete-se à vontade de Deus. Guarda a sua lei, os seus mandamentos. E por último temos Neemias. Neemias, no capítulo 5. E o que temos aqui é que os ricos, os poderosos, estavam oprimindo os seus irmãos judeus pobres. E Neemias vai se levantar contra a injustiça dos ricos nos seus dias. E veja o que diz aqui. Neemias 5, versículo 8. E disse-lhe, nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às nações, segundo nossas posses. E vós outra vez venderíeis a vossos irmãos, ou vendeciam a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais, não é bom o que fazeis. Porventura não andaríeis no temor do nosso Deus, para evitar a zombaria dos outros povos, os nossos inimigos? Olha o que Neemias está dizendo. Que quando não se há temor, o nome de Deus é zombado. Os pagãos zombam de Deus. Os ímpios zombam de Deus.
Então, nós fomos chamados a temer a Deus. Não podemos dar razão para que o inimigo escarneça do nosso Deus. Para que aqueles que não conhecem ao Senhor escarneçam do nosso Deus. Então, Neemias está repreendendo aqui esses líderes, essas pessoas que são ricas, mostrando que a falta de justiça, o cuidado com o pobre, fazia com que os inimigos zombassem de Deus. E por último, no versículo 15, Neemias fala: mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e tomaram-lhe pão e vinho. E além disso, 40 ciclos de prata, como também os seus servos dominavam sobre o povo. Porém, eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Olha o que ele está falando. Eu não oprimi. E o que me fez como governador não oprimir o povo foi o temor de Deus. O temor de Deus. Meus amados, o temor de Deus é o princípio da sabedoria. E olha o que Salomão declara no livro de Eclesiastes. Ele diz: e quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais ensinou ao povo sabedoria. E atentando e esquadriando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escreveu-as com retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das assembleias, que nos foram dadas pelo único pastor. E demais disto, filho meu, atenta. Não há limite para fazer muitos livros e muito estudo é enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Temer a Deus é o dever de todo homem. Temer a Deus e guardar os seus mandamentos é o dever de todo brasileiro. É o dever de toda autoridade constituída nesta nação. É o dever de todos aqueles que são lavados e purificados pelo sangue do Cordeiro. É o dever de todo pai, de toda mãe, todo filho, de toda criança. É o dever da nação inteira e de todos os povos no planeta Terra, de tudo que se deve guardar. Teme a Yahvé e guarda os seus mandamentos. Amém. Então, meus amados, o Brasil precisa temer ao nosso Deus. Os muros do temor na nossa nação estão derrubados. Mas, infelizmente, esses muros não estão derrubados só na nação, mas na igreja do Senhor Jesus Cristo. A falta de temor é grande demais. Por quê? Porque o meu povo perece por falta de conhecimento da minha palavra. Sem conhecimento da palavra, não há como temer a Deus. Sem um conhecimento crescente de Deus, não há como temer a Deus. Então, nós precisamos, amados, crescer neste temor, porque esse temor é ensinado, esse temor é aprendido. E esse temor deve ser ensinado à criança, na sua casa, a temer a Deus. Esse temor tem que ser ensinado no lar, na igreja, na escola. O temor de Deus é o princípio da sabedoria, mas é o dever de todo o homem. Ensina a criança no caminho que deve andar. E mesmo quando for velho,
não se desviará dele. Se a sua criança for ensinada no temor de Deus, você pode ter certeza absoluta que, ainda sendo velho, não vai se desviar. Aleluia. Porque um dia a palavra de poder que foi semeada vai ser regada pelo Espírito Santo. Então vamos orar para que Deus nos perdoe. Perdoe a nós, igreja. Perdoe pela falta de temor. Porque o pecado anda solto no meio da igreja. Isso é falta de temor. E por esse motivo o mundo tem escarnecido de Deus. Porque as nossas obras não têm sido dignas diante do Senhor. Então vamos clamar. Pai Santo, nós reconhecemos que temos pecado diante de Ti, como nação brasileira. Reconhecemos, ó Deus, que o muro do temor está caído na nossa nação. A nossa nação tem infligido, Senhor, o Teu mandamento. Não tem Te colocado como Deus único e verdadeiro. Esta nação tem se dobrado ao pau, à pedra, ao gesso. Esta nação tem dado glórias ao ídolo. Esta nação tem louvado a criatura ao invés do Criador. Esta nação tem, ó Deus, conclamado, proclamado, decantado a imoralidade. Esta nação, Senhor, tem pisado em cima da Tua santidade. Mas nós, ó Deus, pedimos perdão. Perdão pelos nossos pecados como brasileiros. Perdão, Senhor, porque temos sido rebeldes, temos sido teimosos, temos ignorado a Tua palavra, temos fechado os olhos para o Teu temor, temos andado segundo o nosso próprio querer, temos andado pelo nosso próprio caminho, temos escarnecido de Ti e da Tua palavra. Senhor, perdoa os pecados do Brasil, perdoa os pecados do povo do Brasil, perdoa o pecado da igreja, porque nós não ficamos de fora. Senhor, tantos púlpitos contaminados com o pecado, tantos jovens contaminados com o pecado, tantos lares contaminados com o pecado, tantos líderes evangélicos contaminados com o pecado. Senhor, o mundanismo entrou e tem feito a festa no meio do Teu povo, o relativismo, a carnalidade, o humanismo. Quantos altares temos levantado, Senhor, nos púlpitos, quantos ídolos têm sido aplaudidos. Oh, meu Deus, perdoa o pecado da igreja, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus, Senhor. Purifica-nos como isopo e seremos, ó Deus, purificados. Só o Senhor tem o poder de chacoalhar esta nação. Só o Senhor tem o poder de convencer esta pátria dos seus pecados. Só o Senhor tem poder de entrar nas famílias e convencer as famílias dos seus pecados. Só o Senhor tem o poder de convencer a Tua igreja dos seus pecados. Só o Senhor tem o poder, ó Deus, de trazer luz nas nossas trevas. Só o Senhor tem o poder de mudar as nossas vidas, de restaurar o temor nos nossos corações, de restaurar o Teu temor na vida da igreja, de restaurar o Teu temor na nação brasileira. Oh, Pai, eu clamo a Ti nesta noite. Vem pelo Teu Espírito, libera sobre esta nação
uma tsunami de salvação, ondas poderosas do teu Espírito invadindo as cidades, os estados, ó Deus, ó meu Pai, transformando vidas, libertando corações. Envia, Senhor, a onda de salvação, que as trevas sejam dissipadas da nossa pátria, que o engano seja extirpado desta nação, que a verdade prevaleça nos corações e nas mentes, que o temor do Senhor, ó Deus, seja restaurado nas casas dos crentes, que o temor do Senhor seja restaurado na tua igreja, que o temor do Senhor seja restaurado em nosso coração. Faz uma obra, Senhor, radical neste Brasil. Faz uma obra radical. Sabemos que só o poder do teu sangue, só no teu sangue é que seremos purificados, ó Deus. Só o teu sangue para limpar completamente esta nação. E nós invocamos o poder do teu sangue na nação brasileira, Senhor. E confessamos que o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e os que jaziam na região da sombra da morte, a luz raiou. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, Senhor. A tua graça é maior no Brasil. A tua graça, Senhor, é melhor do que a vida. E o Brasil vai passar pelo caminho de Damasco. O Brasil vai ver a tua luz. O Brasil vai se render a Jesus Cristo. Oh, Pai, o Brasil é teu. E nós veremos a manifestação do teu poder, veremos um avivamento sem precedente nesta nação, para quebrantar corações, para atrair esta nação a ti, oh meu Deus, para que a colheita do Brasil seja totalmente conquistada e entregue ao Senhor. Pai, restaura o temor na nação brasileira. Restaura o teu temor em cada estado do Brasil. Restaura o teu temor em cada cidade, ó Deus, desta grande nação. Restaura o teu temor no coração do teu povo. Restaura o teu temor nas nossas vidas, Senhor. Queremos, ó Deus, atentar para o que diz a tua palavra, de tudo que se deve guardar. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois isto é o dever de todo homem. Que, ó Deus, os céus do Brasil ouçam esta palavra. Temer a Deus, Brasil, e guardar a palavra de Deus é o teu dever, Brasil. É o teu dever. É o dever de todo brasileiro. Temer a Yahvé e guardar os mandamentos de Yahvé. Brasil, eu te abençoo com salvação. Eu te abençoo com perdão do alto. Eu te abençoo com o avivamento. E eu declaro em fé, Brasil, que os projetos do Deus eterno serão cumpridos em ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe grandemente. Que esse temor de Deus nos possua, nos domine. Amém? Nos domine. Nos domine. Para que, temendo a Deus, nós que somos o seu povo, afetemos toda esta nação. Grande abraço. Até amanhã. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.